Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 15 de abril, hoje é segunda-feira, nós estamos na terceira semana da Páscoa. Estamos neste tempo oportuno e fecundo, em que Cristo, nossa Páscoa, venceu a morte e nos dá vida por sua vida. Você, amado irmão, amada irmã, que está ouvindo este momento de reflexão, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia uma só barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estai me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A oração coleta de hoje, amados irmãos e irmãs, nos diz: concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que despojando-nos do velho homem com suas tendências, vivamos em comunhão com Jesus Cristo, cuja natureza nos fizestes participantes pelos sacramentos pascais. O Senhor nos convida, então, a participar desse grande mistério pela graça, então, dos sacramentos da Páscoa. A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 8 a 15, fala então do julgamento de um inocente. Que inocente é este? Estevão, um homem cheio de graça e poder, que fazia prodígios e grande sinal entre o povo. Alguns membros do chamado Conselho da Sinagoga dos Libertos, Cirenenses, Alexandrinos e alguns da Síria e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Mas a sabedoria de Deus, o Espírito Santo, fazia com que Estevão tivesse palavras tão acertadas que ninguém podia, então, combatê-lo. Mas, infelizmente, alguns começaram a falar que Estevão estava blasfemando contra a lei, contra Moisés. E assim nós vamos percebendo, amados irmãos e irmãs, que aqueles que seguiam o caminho do Senhor também vão vivendo esta realidade de serem condenados inocentemente. Olha o que eles dizem: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. Então eles falam que Jesus iria destruir tudo que Moisés havia transmitido, os costumes e toda a lei. E assim então começa esse caminho de querer matar o inocente. A palavra termina dizendo: todos sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viam seu rosto como o rosto de um anjo, sereno,
puro, tranquilo, porque confiava em Deus. Ele tinha em seu coração esta certeza do que diz o salmista: feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Por fim, o Evangelho, amados irmãos e irmãs, é continuidade, sobretudo, do grande milagre da multiplicação dos pães. Jesus se afasta de onde estava, deste lugar onde realizou o milagre, e vai para a região de Cafarnaum. Os que haviam sido alimentados por este milagre começam a procurá-lo, e quando o encontram, então perguntam: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus dá uma repreensão, dizendo: em verdade vos digo, estáis procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeito. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Que alimento é este? O alimento de seu corpo, o corpo e sangue que vai nos dar. Então Jesus vai aos poucos preparando o discurso do pão da vida. Ele é o pão da vida, não aquele pão provisório que foi dado lá no deserto ao povo de Israel, o pão provisório é o maná. Cristo é o pão vivo descido dos céus, que é dado a nós como alimento de vida eterna. Que o Senhor nos ajude, que possamos, amados irmãos e irmãs, buscar esse alimento de vida eterna, Cristo, o pão vivo que se dá a cada um de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.